Hoje é dia 9 de abril de 2009, entrevista com Lenira Machado, feita pela Janaína e pelo Júlio. Lenira, a gente vai começar pela pergunta padrão que a gente faz para todo mundo, que é onde você nasceu, quando, como que era a sua família, se você tem irmãos, como é que foi a sua formação escolar, religiosa, a sua e a da sua família. Eu nasci em São Paulo, em 1940, de uma filha mais velha de uma família de militantes comunistas. Tanto meu pai como minha mãe, quando eu nasci, estavam na clandestinidade. Então eu já nasci na clandestinidade. Meu nome era para ser Lenina, não foi possível registrar como Lenina, aí passei a ser Lenira. Tenho uma irmã, 7 anos mais nova que eu, que é Laís. Minha avó e minhas tias-avós já eram militantes de esquerda. Então, é uma família que sempre militou. Minha tia-avó mais nova foi Leonora Benzal Petrarca, foi vereadora do Partido Comunista em São Paulo em 1945, cassada em 47. Como é que é o nome dela? Leonor Benzal Petrarca. Eu acho que foi a primeira mulher vereadora de São Paulo. Minha avó era responsável pelas casas dos cursos de formação do partido. E meu pai e minha mãe se militaram. Meus pais foram para Bauru na minha infância, para organizar o partido em Bauru, de Bauru para noroeste do Brasil, ainda antes do fim da guerra. Então eu passei uma parte da minha infância. Minha formação era assim, Bauru, São Paulo, Bauru, em função da militância deles. Essa sua avó era a mãe Da minha mãe. Ah. Mãe da minha mãe. E alguém da sua família era imigrante? São espanhóis. Minha família do lado materno são espanhóis. A sua avó era espanhola? Era espanhola. Você sabe quando que ela chegou aqui? 1900 e... Eu tenho isso, não sei, não me lembro agora se foi 15 ou 17. Ela é de 1900. E ela chegou com 14, 15 anos no Brasil. E você sabe de que região ela era da Espanha? Sim, ela é de Almeria. A família toda é de Almeria. Mas tem a militância dela, da família dela, tem origem entre os anarquistas, assim? Uma tia bisavó minha, mas a origem da vinda deles para cá é outra. O padastro da minha avó era oficial do Exército Espanhol. E ele foi para a Guerra de Cuba. E foi ferido e voltou para a Espanha para tratamento. E resolveu que ele não voltaria para aquela guerra, porque, segundo ele, era uma guerra suja. Então, ele conseguiu um atestado médico de que deveria vir para o Brasil para curar a fístula que ele tinha na perna em função do ferimento de guerra dele. E aí eles vieram no mesmo navio, só que ele e a minha avó como turistas na primeira classe, que era enteada, minha avó era enteada dele, e a minha bisavó e as filhas e os filhos, eles eram 2, 3, 4, vieram com imigrantes no mesmo navio, um de primeira classe, outro de terceira. Aí quando chegaram no Brasil, ele não se apresentou ao consulado e foi para o interior do estado para colher café, porque ele entrou como turista e nunca mais saiu do país, né?